Olá, começa agora mais um Academia, o programa onde a sua pesquisa é o destaque. Hoje vamos falar sobre a psicologia jurídica. A dissertação é da mestre em Direito Ligiane Cristina Pereira Santos. Da psicologia jurídica ao diálogo entre direito e psicanálise, a necessária releitura de uma disciplina. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do grau de mestre. Orientador, professor doutor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Para conversar sobre esse tema com a gente, recebemos o doutor em Direito Constitucional, Cristiano Paixão. E o doutor em Direito, Estado e Constituição, Douglas Pinheiro. Obrigada, Cristiano, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada, Douglas. Eu que agradeço. Bom, então vamos entender um pouquinho melhor esse tema. Confira um rápido resumo da dissertação. O estudo sustenta que a disciplina de psicologia jurídica deve passar por uma reformulação que leve em conta o diálogo entre o direito e a psicanálise, presente na Resolução 9 de 2004 do Conselho Nacional de Educação. A norma inseriu nas grades curriculares das faculdades de Direito os conteúdos de psicologia. A psicanálise, nesse sentido, contribui para demonstrar que a razão não é absoluta, como argumenta o ensino tradicional do direito, e que o inconsciente traz a parcialidade das verdades do sujeito e dos seus discursos. Obrigada, Ligiane, pela sua presença aqui no nosso programa. Por nada, eu que agradeço o convite. Bom, Ligiane, eu queria começar falando um pouquinho sobre o seu tema, que é um tema que a gente não vê assim com tanta frequência na academia, né? Qual que é a relação, então, entre a psicologia e o direito? Explica pra gente. Na verdade, a gente pensa que todas as disciplinas, elas estão interrelacionadas. O saber, ele não é dividido, a gente, na verdade, só classifica. A gente vai fazendo uma classificação, que é uma classificação até um pouco, às vezes, aleatória, né? Mas o saber é um todo, né? E a partir do momento que você olha para esse saber como um todo, né, você consegue ver o que cada uma dessas disciplinas que estão classificadas naquele momento como uma determinada disciplina, você consegue saber o que cada uma dessas disciplinas pode contribuir para outra disciplina, né? E dentro do direito, se a gente lê o direito apenas pensando no direito, ele se torna o que a gente diz de acrítico. Ele se torna um direito de verdades absolutas, de verdades prontas. E quando a gente abre para as outras disciplinas, por exemplo, para a psicologia, para a filosofia, para a antropologia, né, a gente tem um direito que não se depara com o absolutismo do saber, né? Por isso que eu acho importante a gente abrir um pouco o direito. Tem gente que pensa que isso dá menos segurança jurídica para as pessoas, mas a gente que estuda direito e psicanálise, a gente pensa que é para trazer, para contribuir, para que a gente possa reler o próprio direito, os próprios fundamentos do direito. De onde que veio a vontade de estudar esse tema? Bom, eu, num determinado momento da minha vida, me deparei com um folder da Associação Psicanalítica de Curitiba e fui fazer um curso, porque eu sempre acho que quando a gente quer estudar, a gente precisa saber o que a gente está falando, né? Uhum. E fui fazer um curso porque esses conceitos, o conceito de inconsciente, depois a gente passa por um conceito lacaniano de metáforas, metonímias, esses são conceitos que a gente não vê no dia a dia, né? Então, a gente precisa estudar e ler, né? E num segundo momento, eu fui, depois que eu já estava fazendo esse curso de formação em psicanálise, num segundo momento eu fui convidada para lecionar a disciplina de psicologia jurídica, né? E daí me deparei com uma grande dificuldade, que era a pergunta, o que lecionar? O que ensinar para esses alunos? O que ensinar para os meus alunos, né? Porque você pega uma disciplina, você tem uma ementa, você pega uma disciplina, sei lá, Direito Civil, como eu leciono, Direito Civil, Direito de Família. Você tem uma ementa com começo, meio e fim. Aí eu fui lecionar Psicologia Jurídica, eu tive que formular uma ementa, né? Porque, na época, não tinha um professor anterior a mim, né? Uhum. E daí eu vi uma dificuldade que foi saber o que lecionar para os meus alunos. E daí, para suprir essa dificuldade, é que eu pensei no tema da minha dissertação. E os alunos também ficam surpresos quando, né, estão no primeiro dia de aula psicologia jurídica? O que eu vou aprender aqui? Os alunos, eles ficam um pouco assustados, um pouco surpresos, né? Eu tenho que dizer para eles que não é uma disciplina assim, café com leite, que é uma disciplina séria, que vai ajudar na formação deles, né? Porque
hoje em dia, para o direito, a gente não tem só um direito combativo, por exemplo. A gente tem um direito que prima por outras categorias, como a mediação, como a conciliação. E, nesse momento, o nosso profissional ele tem que ter subsídios, né? E eu acho que a psicologia aí, ela pode ajudar muito a ter esses subsídios. Por exemplo, no direito de família. No direito de família, a gente atende um cliente que é um cliente diferenciado. É um cliente que tem uma outra demanda, a gente tem que saber escutar. O profissional do direito, ele geralmente é treinado para falar, para impor as suas verdades. E ele deixa a desejar quando ele não escuta, né? Ou quando ele não consegue ter uma escuta do seu cliente dentro do processo, né? E uma escuta dele mesmo, eu já digo, porque às vezes nem isso a gente tem. E para quem está a cargo das decisões, de tomar decisões, é também importante, né? É também importante, né? No ensino jurídico, nós como professores, nós não sabemos qual vai ser a formação final do teu aluno, né? Você não sabe se ele vai prestar concurso, ele até diz no primeiro dia de aula você perguntar o que ele quer fazer, mas nem ele mesmo sabe, né? Então, a gente não sabe o que é que vai acontecer com esse aluno. Então, para se chegar a ter pessoas que tomam decisões, afinal, a gente toma decisões todos os dias. Como advogado, a gente também toma decisão como juiz, como promotor, né? E para você conhecer as pessoas, conhecer você mesmo, conhecer todas essas subjetividades que estão no processo, é importante que você tenha ciência de algo que a psicologia pode contribuir, que eu considero que a psicologia pode contribuir. Teve alguma dificuldade de bibliografia, Ligiane, ou não? Eu tive uma dificuldade de bibliografia, porque até na época que eu pesquisei, eu comecei essa pesquisa em 2007. Né? Na época que eu comecei a pesquisar, a resolução que introduziu os conteúdos de psicologia nas faculdades de Direito é uma resolução de 2004. Né? Ou seja, tinha pouco tempo de produção ali, né? Exatamente. Até hoje tem pouco tempo de produção. Você vai numa biblioteca, mesmo uma biblioteca jurídica boa, e procura lá títulos de psicologia jurídica, você não acha muitos títulos. Né? Então, eu tive que fazer um levantamento bibliográfico e um levantamento assim em todo o país. Eu lembro que eu entrava nos sites dos sebos para pedir o que tinha de antigo, ia nas livrarias ver o que tinha de produção nova. Eu descobri muita coisa interessante, né? Nessa minha pesquisa. E eu também fiz uma biblioteca muito boa. Eu fiz uma biblioteca muito boa. Inclusive, eu tinha que comprar os livros, não dava para emprestar os livros na biblioteca. Inclusive, você indicou para a gente, né, 3 livros, a gente separou. Vamos ver então agora quais são. O Seminário, o Avesso da Psicanálise, de Jacques Lacan, editora Jorge Zahar. A Lei, uma abordagem a partir da leitura cruzada entre direito e psicanálise, de Giannini Nicolasi Felipe, editora Del Rey. Direito e Neoliberalismo, elementos para uma leitura interdisciplinar, de Agostinho Ramalho Marques Neto, editora Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos. Ligiane, a gente vê aqui que no primeiro livro, já que você indicou, não é um livro jurídico, né? É o Avesso da Psicanálise. Ou seja, são extremos que você tem que literalmente mergulhar, né? Exatamente, né? É um livro lacaniano, é um livro do Lacan, do Jacques Lacan. Ler Lacan, eu sempre digo, é uma leitura um pouco mais difícil, né? Mas é uma leitura muito agradável quando você consegue entender o que ele está propondo, né? E nesse livro, ele propõe uma leitura dos discursos, né? E uma das bases da minha dissertação é sustentar que a gente não pode ter na academia o discurso que Lacan chama de discurso do mestre. Né? O que seria isso? Um discurso que porta verdades absolutas, que não abre espaço para que haja uma construção por parte do teu aluno. Então, você, professor, dita uma determinada matéria, dita uma determinada verdade, e o teu aluno tem que absorver aquilo e repetir na prova, né? Você não abre espaço para a construção. Então, o discurso, para o Lacan, o discurso do mestre é isso, é você colocar algo, você impor algo. E, em contraposição, o avesso, daí por isso o avesso da psicanálise, em contraposição, a gente teria o discurso do analista, que é esse discurso que faz você encontrar a sua própria verdade. E é interessante que, a partir do momento que o sujeito constrói, ele também assume a responsabilidade pela construção. Porque quando você aceita uma verdade imposta, você até diz, foi o professor que me disse, você tira a tua responsabilidade.
Agora, quando você constrói, você assume a responsabilidade pela sua construção. Isso funciona na academia, isso funciona num processo judicial. Num processo judicial, se a pessoa aceita a verdade imposta de um juiz, ela não construiu. Agora, a partir do momento que a gente está num outro âmbito, por exemplo, o âmbito da conciliação, ou mesmo o âmbito da mediação, aí a gente consegue fazer com que as pessoas construam as suas próprias verdades e contribuam para a solução final dos seus problemas. Que hoje em dia é o ideal, né? Que hoje em dia seria o ideal. Claro, a gente sempre vai ter o judiciário, que não pode também se furtar, a gente sabe constitucionalmente que o judiciário não pode se furtar de apreciar um pedido. Né? Você pode pedir o que você quiser, o judiciário vai ter que te dar uma resposta. Agora, se você puder ser responsável por essa... Eu acho importante esse conceito de responsabilidade dentro da psicanálise. Né? O sujeito, para a psicanálise, ele é um sujeito sempre responsável por aquilo que ele faz. Né? Seja o que está no consciente dele ou no inconsciente dele, não importa. Ele tem que ser responsável pelas manifestações dele em relação à vida e às suas posições, às suas opiniões. Bacana. E as outras duas obras, aí você já veio mais para o direito, né? Já faz uma relação, uma abordagem a partir da leitura cruzada. E também tem neoliberalismo. Queria que você falasse um pouquinho também, eu fiquei curiosa. Porque esse livro, Direito e Neoliberalismo, é um livro de textos. E dentro deste livro tem 2 textos que eu considero muito importantes. O primeiro é do professor Agostinho Ramalho Marques Neto, que é Subsídios para articular o direito e a psicanálise. E o segundo é um texto do professor Jacinto Nelson Miranda Coutinho, que foi meu orientador, que eu agradeço, inclusive, mais uma vez. E é um texto que fala sobre a jurisdição e psicanálise. É um texto que vai falar sobre a leitura do direito e da psicanálise. Por isso que eu coloquei como base para a bibliografia. Bom, Ligiane, agora que a gente já entendeu melhor a sua dissertação, fica à vontade para apresentar o resto do trabalho para a gente. Bom, a minha dissertação, ela parte de uma resolução do Conselho Nacional de Educação que propõe uma nova inserção curricular nas faculdades de Direito. E, nesse momento, o que eu pensei? Eu pensei que, se a gente voltasse à leitura tradicional da psicologia jurídica, a gente não tinha o que oferecer para os nossos alunos em termos formativos. Mas se a gente pensasse, se pensasse uma nova forma, e daí eu propus a partir da psicanálise, a partir dos conceitos psicanalíticos, se poderia ofertar para o seu aluno coisas que eu entendo, conceitos que eu entendo de mais importante para o direito. Como, por exemplo, o conceito do inconsciente, que faz com que se perceba que estamos sempre em falta. O sujeito é um sujeito desejante e um sujeito sempre faltante. Então, não tem como propor um absolutismo em termos de conhecimento se nós estamos sempre em falta, se o saber... o Freud escancara uma ferida na humanidade, quer dizer que o saber não é só aquilo que você entende racionalmente como teu conhecimento, mas também o saber do teu inconsciente. Então, a partir disso, eu fiz uma nova leitura da disciplina de psicologia jurídica e tentei fazer algumas proposições. Né? E, além da releitura da própria disciplina, se pensar dentro do direito de família, que é o ponto final da minha dissertação, se pensar dentro do direito de família, é um direito de família um pouco mais ético, de pessoas que assumam as suas responsabilidades e não dependam de imposições, que são imposições feitas pelo judiciário. Então, nessa perspectiva, meu trabalho por isso que é um trabalho que eu digo interdisciplinar, um trabalho que procura mesclar esses 2 conhecimentos para, enfim, trazer algo para o direito que possa contribuir para a formação dos nossos acadêmicos. Obrigada, Ligiane, pelas suas explicações. Eu te peço agora, então, um minutinho. A gente faz uma rápida pausa. No próximo bloco, vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. Não saia daí. Estamos de volta e hoje a gente fala sobre a relação da psicologia e do direito. O estudo é da mestre em Direito, Ligiane Cristina Pereira Santos. E agora chegou a hora, então, do nosso debate. Vamos começar por você, Douglas, pode ser? Pode começar comigo. Vamos lá. Antes de tudo, parabéns pelo trabalho, Obrigada. É fantástico. E ele permite a gente repensar não só a psicologia jurídica, mas o próprio direito. A Constituição, por exemplo, como reguladora do gozo. Né? E a Constituição com uma dupla ausência. Não só uma ausência daqueles que não conseguiram se fazer representar
na elaboração dessa Constituição, mas mesmo daqueles que se conseguiram se fazer representar, essa ausência desse desejo que não pode ser enunciado, dessa vontade que acaba sendo inconsciente, não aparece no texto. Diante disso, qual é o papel dessa interpretação, essa nova interpretação constitucional? Nessa questão de interpretação, até eu dedico algumas páginas a essa questão de interpretação e acredito que ela é essencial para o direito. Né? Se a gente não tem uma interpretação e partindo do próprio texto constitucional, nós, no direito, acho que a gente não tem mais o que fazer. Eu sempre digo para os meus alunos, não importa a tua opinião pessoal nesse momento, você tem que partir da Constituição. Você é estudante de direito, você tem que partir da Constituição. Muitas interpretações atuais, inclusive, a gente vê retirando esse discurso. Por exemplo, a interpretação, eu parto daí já falando, puxando a sardinha para o meu lado, como se diz, né? Já falando do direito de família. Né? A gente tem a interpretação do artigo 226, parágrafo 3º, que é da união estável entre homem e mulher, que foi interpretado pelo STF como a possibilidade da união estável homoafetiva. Né? Veja, é algo que sai dessa literalidade. A gente não pode... o aluno de direito, ele pergunta, mas como a professora está escrito homem e mulher? Né? Você diz, não, nós estamos fazendo uma interpretação principiológica que leva em consideração essa subjetividade, que usa o texto como um texto aberto. E daí eu volto para a dissertação para dizer, né, quando Lacan vai dizer que a interpretação ela chega num ponto de basta, Nós só sabemos o que é a partir do momento que há a própria interpretação. E daí a gente vai sustentar. Existem tantas quantas possibilidades de interpretação, quantos forem os intérpretes que estão ali lendo essa regra. E daí você vai dizer, mas isso não traz uma segurança? Mas o que a gente quer do direito? Será que a gente quer uma segurança? Ou será que a gente quer que ele observe toda essa complexidade das relações humanas? Né? Eu acho que a gente quer, na verdade, que ele observe essa complexidade, as nossas subjetividades, senão ele não se torna mais efetivo. Tá certo. Cristiano? Eu gostaria de elogiar também, concordar com o Douglas quanto aos parabéns. É uma obra pioneira. Você está desbravando um campo importante. E você desbrava vários planos. O plano da ressignificação do direito, o plano da ressignificação da psicanálise aplicada ao direito e o plano da ressignificação da própria atividade do professor. Na sua exposição, você ressaltou muito esse elemento, né, da mudança de postura do professor em sala de aula. Porque o saber jurídico, ele se autoprotegia de digamos assim, ele se autoimunizava. Como é que a gente pode aproveitar a sua reflexão para tentar aprofundar uma análise do que nós fazemos em sala de aula? É difícil, eu digo que é difícil sair deste lugar do discurso do mestre. É muito difícil sair desse lugar do discurso do mestre. Até porque não só nós temos o gozo de ocupar este lugar, mas, porque é interessante você ter um lugar e ser referência, né? Mas o aluno te coloca nesse lugar. O aluno te coloca nesse lugar de mestre, ele também quer tirar a responsabilidade dele do próprio estudo, da construção do seu estudo. Né? Então, tem coisas que não adianta só falar. Né? A gente tem que oportunizar um espaço para que ele reflita. Então, dentro da academia, quando as aulas não são expositivas naquele sentido tradicional, que o professor vai até a sala de aula e expõe a aula, tem começo, meio e fim. Né? Quando a aula não é expositiva nesse sentido normal, na academia você já é visto, você está matando a aula, né? Você não está entregando para o teu aluno aquilo que tem que ser um ensino mastigado. Né? E quando você se propõe, por exemplo, a passar um documentário, a fazer um debate em sala de aula, a saber o que é que vem do teu aluno, o que é que ele está construindo, o que efetivamente o teu aluno está construindo. Aí na academia não são todos os lugares que te veem com olhos, não digo nem bons, porque não precisa ver a gente com olhos bons, pode ver com os olhos que quiser, mas com olhos de empregabilidade, vamos dizer assim, né? E daí a gente tem essa dificuldade de tentar ser um professor que abre espaço para o diálogo e, ao mesmo tempo, né, você sustentar
uma academia que ainda não prescinde desse ensino que é um ensino tradicional, né? Historicamente, é uma construção de uns 200 anos, talvez, né? E que talvez ainda demore mais 200 anos para terminar, né? Então, talvez a gente esteja num meio, né? Na transição entre um ensino que é esse ensino tradicional, né? E um ensino crítico, né? E por isso a gente levantar com tanto afinco essa bandeira, né, da interdisciplinaridade, pelo menos da interdisciplinariedade. Tá certo. Douglas? Me chamou muita atenção a sugestão que você fez do livro da questão do neoliberalismo. Porque em algum momento do seu texto você faz uma crítica a esse Estado liberal, em excesso, que não põe limites para o indivíduo. É esse indivíduo que busca o prazer próprio a qualquer custo. A saída, então, é um Estado propriamente constitucional. Pensando nesse Estado constitucional, eu me lembro do Hesse, que diz que, em algum momento, os indivíduos têm que sujeitar sua vontade a essa força de Constituição, essa vontade de Constituição. Então, será que a solução, ao invés de querer opor liberalismo, o Estado de bem-estar, é o Estado constitucional capaz de impor um limite, mas um limite que nos leve avante, a desejar mais e mais igualdade? Hoje a gente vive uma sociedade que é uma sociedade fundamentada em preceitos neoliberais, e por isso um permissivismo, né? A gente vive assim algo. As pessoas, elas, por exemplo, educam seus filhos com permissividade, né? Eles podem tudo, e nós também acreditamos que podemos tudo. Veja, eu estou acreditando que eu posso ser um professor que ensine crítica, né? Eu estou acreditando que eu posso tudo, né? Então, os slogans, né? Yes, we can, né? Então, sempre parece que nós podemos tudo. E isso, na psicanálise, a gente usa uma lógica de perversão, né? Aquele que pode tudo, aquele que não tem limites, é perverso. Perverso em que sentido? É mais difícil para ele, se não impossível, observar essa organização social, que para nós é tão importante, porque você deixa de fazer alguma coisa porque você sabe que o teu colega do lado vai querer fazê-la. Então, a tua vontade, a tua limitação, então, o direito como limitador do gozo, aí que está o direito como limitador do gozo. O teu gozo tem que ter limite, né? Porque sem limite ele vai mais do que atrapalhar o gozo do cidadão do lado, né? A psicanálise, ela envolve muito da sensibilidade, né? Ela confia que existem vários acessos a verdades, vários acessos a determinadas conclusões. Eu tenho tido uma experiência muito positiva em sala de aula com literatura e cinema. Eu percebo que, às vezes, por intermédio da arte, por intermédio de exposição de filmes, de leitura de textos, os alunos chegam em determinados lugares que eles não chegariam normalmente se usássemos os caminhos tradicionais. E acho que a psicanálise tem muito a ver com isso, na medida de abrir novas janelas de compreensão. Queria que você explicasse um pouco para a gente como é possível esse diálogo, não só entre direito e psicologia, por intermédio da psicanálise, mas entre direito e arte, também por intermédio da psicanálise. Eu vou partir de uma outra teoria da psicologia, que eu penso que é a teoria da Gestalt, que traz essa variedade de percepção que o ser humano tem, né? Então, eu posso ter uma imagem e ler nela algo que você não lê, né? E nós, no nosso dia a dia, muita coisa passa por nós despercebido, porque não estamos prestando atenção, né? O nosso foco não está ali. Mas isso não quer dizer que não passou, né? Porque aquilo passou por você e muitas vezes te fez alguma marca, né? Então, essa diferença de percepção, ela é muito difícil de trabalhar em sala de aula, mas não impossível. E eu acho que quando a gente aproxima o sujeito da arte, da literatura, você traz para ele uma ilustração, né? E uma visualização, é uma outra forma de percepção que não só essa percepção tradicional, essa percepção expositiva. Infelizmente, nosso tempo chega ao fim. Ligiane, eu agradeço as suas explicações, foi um debate riquíssimo, o tema é muito importante e pouco falado. É verdade, eu também agradeço a oportunidade que eu estou tendo no programa
de falar não só sobre a minha dissertação, mas sobre essa interseção entre direito e psicanálise, né? E convido a todos, enfim, a mais leitura sobre isso. A minha dissertação ela está exposta no site da Universidade Federal do Paraná. Quem quiser ler, então, é só quem acessar. quiser ler, é só acessar em PDF. Cristiano, muito obrigada. Obrigado a vocês, foi um ótimo programa. Obrigada, Douglas. Obrigado pela possibilidade de diálogo. Bom, e que tal você aí de casa ter sua dissertação apresentada aqui no nosso programa? Mande um e-mail para a gente, é academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o endereço que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau.